Deus abençoe o povo de Deus. Vamos para a palavra dele, aquela que nos exorta e nos enche de esperança, mesmo em meio ao caos. E mesmo em meio ao caos, não podemos nos esquecer que o ano é do perdão e o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado, por quem realmente crê e confia na paternidade e no amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Efésios 4, de 30 a 32 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Para o dia de quê? Da redenção, para o dia da salvação, para o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá nos buscar para morarmos na cidade bonita para todo sempre. Essa cidade que foi, arquitetada, que foi produzida, fundada, antes da fundação do mundo, como está escrito em Hebreus 11:10. Apocalipse, capítulo 21, versos 4, também diz que nessa cidade não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter peste. É a cidade bonita. Então é redenção, para sermos remidos. Não tem nada de juízo. Toda vez que você lê esse texto, o seu coração deve encher de esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quanto mais aflição, quanto mais problema, maior é a esperança de Deus que cresce em nossos corações na pessoa de Cristo Jesus. Maior é a certeza da vida eterna. Amém? E quem anda assim ainda tem. Antes, sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Esse mês, querida igreja, nós estamos falando do perdão. Olha o poder do perdão. O perdão, ele restaura, ele alegra e ele multiplica piedosos. Salmo 32, 5 a 7 diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri, e tu perdoaste a minha culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti, há tempo de poder achar. É interessante que o texto diz que há um tempo de poder achar, porque está escrito lá em Isaías, capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, o invocai enquanto está perto. E ele está perto ainda, porque dá a entender que vai chegar um tempo que muitos vão procurá-lo, mas não vão achá-lo. Então o tempo é hoje, de se arrepender é hoje, ok? Porque tu és o meu esconderijo, preserva-me na angústia, e de alegres cânticos de livramento me cercas. Então esse é o piedoso. E lembrando que piedoso não é uma pessoa boazinha e nem que dá esmola. Piedoso é aquele que não encobre o seu pecado, é aquele que anda com o coração 24 horas quebrantado diante de Deus, é aquele que já aprendeu com piedoso Davi no Salmo 51, verso 17, que diz que o sacrifício para Deus é o coração quebrantado, e Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, veja só, domingo nós enviamos o vídeo, com a pregação do pastor Cândido, baseado no texto de Marcos 11, de 26 a 27, que diz: os piedosos restaurados perdoam enquanto oram no seu lar. Então é tempo da gente orar em nosso lar. É o Senhor que mandou nós, todo aquele que tem o Senhor, se esconder agora no seu lar, junto com a sua família. Porque em Isaías 26, versos 20 diz assim: Vem, povo meu, entre nas tuas casas e feche as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Então é tempo de estar em casa. O texto de Marcos 11, 26 a 27,
de 22 a 26, deixa claro que Jesus pergunta: se tem fé, você dá ordem à montanha e ela vai para onde você dá ordem. Tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Mas tem um detalhe nesse texto, que ele disse: quando você orar, você precisa perdoar o seu próximo. Então a condição é essa. Porque o sucesso da oração é termos posicionamento, sermos posicionados diante daquilo e crer naquilo que nós estamos pedindo a Deus. Ou seja, se você não perdoar, Deus também não vai atender a sua oração. E se não vai atender a sua oração, tampouco vai te perdoar. Porque é uma condição. E é muito bom a gente lembrar disso, porque é aquilo que nós aprendemos, né? Já aprendemos, já falamos na igreja, que quando a pessoa que não conhece Jesus, o pai que não conhece Jesus, não conhece as escrituras sagradas, ele manda o filho e diz assim na rua: olha, se você apanhar e você chegar em casa apanhado, você toma outra surra. O pai cristão não. Ele diz assim ao filho: se você tomar desvantagem em qualquer lugar, for agredido, perdoa o seu coleguinha. E quando ele chega em casa, ele fala: papai, me perdoe, porque eu já pratiquei aquilo que o Senhor mandou fazer, eu perdoo meu coleguinha. É esse relacionamento. É desse perdão como transgressão e não o original, porque já foi resolvido na cruz do Calvário, quando você aceitou Jesus. Amém? Então veja só, o texto de hoje é um texto que está lá em Ezequiel. E antes de eu ler esse texto, deixa eu ler o bojo da pregação de domingo, que diz assim: o povo de Deus, que normalmente é chamado a congregar para exercitar o perdão na comunhão com os irmãos da fé, agora é convocado para aplicar na sua casa aquilo que aprendera com o propósito divino de abençoar todas as famílias, livrando-as dos atuais juízos, como está lá no Salmo 22, 25 e 27. E por assimilar o perdão, conforme Jesus ensina que é a hora dos juízos, o cristão se protege em casa e cultua com a sua família, como está escrito em 1 Timóteo 3,4 e 5,8, que deixa claro para a gente: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, é pior que o incrédulo. Então agora você tem tempo de estar na sua casa. Nós estamos vivendo aí a quarentena. É interessante que toda vez que a Bíblia coloca e chama a atenção para o número 40, Deus trouxe alguma coisa. 40 dias e 40 noites de água do dilúvio, né? Jesus, nosso mestre, jejuou 40 dias e 40 noites. Então você vê que tem tudo a ver. Agora é o tempo de estar em casa. Amém, irmãos? E orar, porque você é o piedoso na sua casa, você é a piedosa na sua casa. Com certeza, está muito claro que Deus está falando aos nossos corações. Amós 3,7 diz que Deus não revela nada antes de revelar os seus profetas. E Deus está falando, irmão. É tempo de se esconder, é tempo de obedecer a palavra de Deus. Porque em Ezequiel, ele fala dessa forma: os piedosos restaurados perdoam enquanto oram no seu lar, pois Deus envia juízos para punir as injustiças. Então veja só o que Ezequiel diz, 14, eu vou ler o 20. Pois assim diz o Senhor Deus: quanto mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, a bestas feras e a peste, para exterminar dela homens e animais. Então tem muita gente falando na internet aí que é o dia do juízo, Jesus está voltando. Não, não é não. Não é de forma alguma o dia do juízo. É juízo sim, um juízo temporal para corrigir, principalmente nós que somos a igreja do Senhor. Se você ama o Senhor, ame mais. Se você está perto, se aproxime mais. E aquele que é ímpio, que tem um pouquinho da palavra de Deus no coração, corra depressa, porque Deus te ama. Tudo isso é para trazer conserto diante de nós e diante de Deus.
O contexto de Ezequiel 14, irmãos, deixa claro que os anciãos daquele lugar, eles estavam ali cativos ainda, que eram os líderes espirituais daquele lugar. A Bíblia diz, no contexto de Ezequiel, que por fora eles tinham aparência de que realmente adoravam só a Deus. E cobravam do profeta aquilo, falando com o profeta Ezequiel: cadê Deus que não responde, não se levanta, né? Tentando, na verdade, ter mérito, melhor dizendo, diante de Deus, né? Aparentemente. Mas Deus conhece o coração. E Deus sabia que no coração daqueles que pareciam santos, pareciam pessoas que só adoravam a Deus, o coração estava 100% voltado a Baal, a idolatria. E Deus disse: eu vou responder sim, mas vou responder com juízo. E ele manda 4. A Bíblia diz que Jerusalém recebeu de uma vez só a peste, a fome, a espada e bestas feras. Tiveram muitas pessoas que se livraram porque foram obedientes, né? E nós só estamos na peste. Então não é juízo final coisa nenhuma, mas sim juízo temporal para corrigir essa oportunidade ímpar de estarmos em casa, de falarmos da palavra de Deus com nossos familiares, de pedir perdão a quem você ainda não pediu, de dizer eu te amo para aquele que você ainda não disse que ama. E por que a gente desconstrói isso aí? Biblicamente. Porque a palavra de Deus diz, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, deixando claro de um em diante, que a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dia do juízo, o dia da volta dele, será um dia que aparentemente todo mundo vai estar em paz. Aparentemente todo mundo vai estar seguro. Oh, estamos em paz, estamos seguros. Repentina, está escrito, repentina destruição vai acontecer. Vai ser de surpresa, não vai ter aviso. E eu e você, que é povo de Deus, a igreja de Deus, não pode ser surpreendida com a volta de Jesus, porque nós estamos esperando. Nós não podemos cair, nem sermos surpreendidos, como foi lá nos dias de Noé, lá em Mateus capítulo 24, versos de 36 em diante. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, no dia de Ló, vai ser nos dias de hoje. Mas essa peste aí, o coronavírus, não é o juízo final. É juízo de Deus temporal para corrigir, principalmente o povo dele, e para ter mais comunhão em nossas famílias. E o texto diz que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Eles casavam, se davam em casamento, viviam a vida normal. Até que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta da arca e choveu 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, vamos nos apegar mais ainda a Deus. Quanto mais problema, quanto mais tribulação, mais certeza da vida eterna. Deus está conosco. Amém? Eu quero terminar com o Salmo 91, que é o salmo que você deve no deitar, no levantar, ler, no sair, se for necessário, você sair. Amém? Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Você não será atingido.
Por isso que nós precisamos adorar a Deus, buscar a Deus todos os dias. Não como os líderes lá de Ezequiel 14, que era apenas superficial, né? Porque Deus conhece o meu coração e o seu coração. E eles buscavam, né, como a Bíblia diz lá em Mateus 15, versos 8. O povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. Precisamos a cada dia honrar a Deus, não apenas na aparência, mas em nossos corações. Fique com Deus e tenha uma boa noite.